na busca de quem você é? Ou a dúvida sobre o seu ser ainda permeia em sua mente? Aqui na Escola Comando da Luz, você irá desvendar seu Cristo interno e descobrir o ser divino que habita em ti. E ainda participará de uma egrégora que lhe irá trazer ferramentas e materiais para o desenvolvimento da sua espiritualidade. Faça parte desse movimento e se inscreva na Escola Comando da Luz. Saudações, seres de luz, saudações, egrégora maravilhosa. Estamos aqui para mais uma live depois de muito tempo que eu não fazia live solo para falar dos assuntos, né, ligados à espiritualidade, da nossa série. Para quem não sabe, a gente tem uma série chamada Quem É, né, Entendendo a Espiritualidade, em que eu falo quem é Portia, quem é hoje, quem é Melquisedeque, explicando um pouquinho a espiritualidade de uma forma tranquila, de uma forma simples, de uma forma fácil, para que todo mundo consiga entender, certo? Então, essa playlist está no canal, acessem ali no canal, compartilhem ela, porque ela está do modo que a pessoa que nunca pegou, nunca tentou entender a fraternidade branca, consegue pegar, consegue entender. Saudações a todos que estão aqui, é uma honra muito grande, eu estou muito, muito, muito feliz. Fazia muito tempo que eu não fazia lives, e, de fato, porque eu estava tentando procurar um tema, um ser que eu sentisse no coração, porque tem que vir toda a questão do momento, né? E eu senti que o Melquisedeque talvez fosse um ser muito importante. Saudações a todos, saudações Odete, que está aí assistindo. Ela é uma das canalizadoras desse ser fantástico que é o Melquisedeque. A Luna Namastê também, o Cássio, a Ellen, todas essas pessoas que também trabalham com essa energia. E hoje a gente vai explicar o que é esse ser, entendeu? Então, mostrar para vocês, desmistificar um pouco, porque eu acho que quando eu faço essas lives do Entendendo a Espiritualidade, é no sentido de desmistificar um pouco para vocês, tipo, os mestres não estão lá longe, eles estão bem perto, eles estão no nosso alcance, eles tiveram passagens como nós, eles foram seres como nós. Então, se a gente entende um pouco mais o processo deles, a gente consegue entender um pouco mais o nosso processo. E consegue ver que nós somos seres com energias, com quedas, com retornos, mas todos nós temos o potencial de ser crístico, de ser divino, de ser abençoado. Tudo bem? Então, eu queria dar uma saudação a todos que estão acompanhando. Fico muito feliz que vocês gostam das lives e acompanham sempre que possível. Isso me deixa muito alegre. Pedir a todos que compartilhem essa live, não só essa live, todas as lives. O Comando da Luz está fazendo um trabalho muito bacana. Tive a live de atualidades hoje com o Otacode. Nós temos um trabalho muito legal, nós temos podcasts, nós temos cortes diários, nós temos canalizações. É um canal completo para vocês saberem tudo da espiritualidade à medida que as coisas vão acontecendo. Então, deem esse apoio para nós irmos crescendo cada vez mais e passarmos a mensagem do Comando da Luz, né, que está na Terra. O Comando da Luz está na Terra. Isso é muito, muito importante. Talvez a maioria das pessoas não entenda a importância dele agora, mas no futuro entenderá por que é importante, certo? Saudações, Marcinha, saudações, Eliane, saudações todo mundo. Eu vou pedir, sempre que possível, peguem uma água, tá bom? Para acompanhar vocês. Que como é de praxe, não, eu não esqueci como eu fazia as lives. No final da live, eu vou fazer uma meditaçãozinha, né? Um decreto com vocês, para que nessa egrégora maravilhosa, nessa vibração maravilhosa, todos nós ecoando ao mesmo tempo, possamos multiplicar essa energia e elevar a vibração tanto desse planeta quanto de nós, as nossas vidas. Isso é muito, muito, muito importante. Tá bom? Então, saudações a todos. Vale sempre, sempre o recado, nunca demais. Participem da nossa escola. Muito importante. Lá nós temos aprendizados muito ligados à questão do Cristo interno. Então, se você está na descoberta, o que é esse negócio de Cristo interno? O que é o Cristo? Eu quero entender um pouquinho mais. É lá. Lá vai ser explicado, além de diversos outros conteúdos que eu acho muito importantes. E sempre tem o nosso link na descrição, que tem todos os links. Isso é muito bacana. Tá bom? Então, saudações a todos. Se eu estiver falando algum conceito durante a minha explicação um pouco rápido, podem me avisar. Ficou dúvida, já digitem, que eu já vejo e a gente já soluciona a questão. Tá bom?
Então, só deixa eu dar uma boa noite. Boa noite, Cássio. Cassim! Boa noite, Maria Domingues, Maria Cavalcante. Nossa, quanta gente. Fico muito feliz, gente. Jardete, Ellen de Souza, saudações. Fico muito feliz de todos. Eu vou tentar não me emocionar, que eu me emociono com esse tipo de coisa. Eu fico muito feliz de ver todos vocês aqui. É muito importante para mim. Eu me dediquei para poder pegar os conhecimentos, porque confesso que não é fácil achar, sentir, canalizar informações desse ser que a gente vai entender que não é um ser, é uma ordem, é uma egrégora. Então isso é muito importante, tá bom? Então hoje, como de praxe, trouxe os slides para vocês e essa é a primeira imagem. Essa imagem representando mais o ser Melquisedeque. Então vamos entender isso. Existem duas vibrações que compõem o mesmo nome. Nós temos o ser Melquisedeque e nós temos a ordem de Melquisedeque. São dois aspectos diferentes. Algumas pessoas costumam dizer que todo ser que entra na ordem de Melquisedeque se torna um Melquisedeque quando ascende ao posto principal de administração da ordem. Então, Melquisedeque seria um cargo. É uma possibilidade. Se tem informação totalmente concreta disso? Não. Algumas fontes, como as Chaves de Enoch, indicam que ele seria um ser uno. E o ser que nasceu daquela forma e é o regente geral. Eu acredito também que ele seja um ser que foi criado para ser o regente geral. Essa é a imagem, vocês podem ver que ela está ligada bastante à questão da flor da vida, do pentágono, então tem bastante misticismo. Mas nós vamos entender primeiro, antes de entender o ser Melquisedeque, nós iremos entender a ordem de Melquisedeque, tudo bem? Então, vamos começar por um tempinho atrás, a criação. Então, Deus cocria, assim como vocês já devem ter aprendido um pouquinho na live do Sidney, Deus criou o corpo. Deus seria a união do corpo cósmico. O que seria o corpo cósmico? O corpo cósmico é como se fosse um corpo humano e cada célula do corpo fosse um universo. Então, nós temos infinitos universos que compõem um corpo. Esse corpo não é um corpo da mesma forma que nós, seria o corpo de Deus, né? Então, todos os universos compõem a totalidade. Dentro desses universos, nós temos um universo que detém livre-arbítrio, que é o nosso. E por que o nosso universo tem livre-arbítrio e os demais não? A tentativa do universo com livre-arbítrio, que seria o nosso atual, foi feita a fim de aumentar a capacidade de vibração, aumentar a evolução. Como assim, Pedro? Você pode perguntar. Vou dar um exemplo. Se vocês põem o lixo para fora, porque a mãe de vocês pede, vocês têm um merecimento. Ah, eu estou colocando o lixo para fora? Tô. Mas é uma determinação. Agora, se eu sinto no meu coração e vou lá, pego o lixo e ponho lá fora, eu estou fazendo alguma coisa porque eu senti no coração, porque eu quis fazer. Então, de livre e espontânea vontade, tendo a opção de fazer ou não, eu escolhi fazer. Então, um universo de livre-arbítrio, ele tem a livre e espontânea vontade de escolher se quer seguir Deus ou não. Mas se ele segue Deus, é de um mérito muito grande. Por quê? Porque eu poderia escolher não seguir, e eu segui. Ou seja, eu fiz essa decisão. Agora, se a minha única opção, se eu sei que o mundo é perfeito e Deus é divino, a minha única opção é seguir Deus. Tem um mérito? Lógico que tem. Mas o livre-arbítrio permite com que a evolução amplie, o merecimento amplie. Os seres que vêm à Terra se desenvolvem e têm a ascensão aqui, eles têm muito mérito, porque a Terra é muito densa, a Terra é muito complicada. Então, se eles escolheram seguir Deus num local muito complicado, tu ganha muito mais mérito. Vocês entenderam? Ah, então, quando eu vou para uma situação de dificuldade, eu ganho mérito. Qual que é a diferença de subir o morro que tem aqui perto de casa e o Everest? A altura, a dificuldade. Então, quanto maior a dificuldade, mais o meu nome gera merecimento, entendeu? Então, se eu subo o Everest, eu tenho um grande público de pessoas que vai admirar o meu feito. Por quê? Porque foi uma coisa com dificuldade. Vir à Terra, ascensionar, auxiliar as pessoas, tem a sua dificuldade e gera merecimento por causa disso. Lógico, quer dizer que a gente tem que viver no sofrimento para sempre para evoluir? Não, muito pelo contrário.
quando toda a egrégora humana evoluir, nós estaremos num passo à frente, porque toda egrégora humana escolheu de livre e espontânea vontade o Pai Maior. Tudo bem? Então, explicado isso, então nós somos um universo de livre-arbítrio. O Pedro enrola, né? Quando é que vai chegar o Melquisedeque? Já vai. Cada universo tem um ser que programa todo o universo, que seria Mika, certo? Michael. O nosso universo chama Nebadon. Então, Michael de Nebadon é o criador de todo o nosso universo, certo? Programador. Tudo bem? E dentro desses espectros, como programador desse universo, ele gerou 3 ordens responsáveis por iniciar o processo de criação. Deixa eu só passar aqui para vocês poderem ver. Nós temos a ordem Voronandek, Melquisedeque e Lanonadek. Nossa, que nome esquisito e estranho. É um pouco esquisitinho aqui para a Terra, mas tem o seu sentido. Muitas pessoas podem já ter visto esses nomes em alguns lugares porque eles não são desconhecidos dentro da espiritualidade, mas eles têm uma função muito importante. Voronandek está em cima porque começa antes. A ordem de Voronandek é a ordem que, a partir de Mika, do Deus Criador, desenvolveu a criação das primeiras das energias que compõem o nosso universo. Então nós temos a matéria, a antimatéria, a matéria escura, tudo isso foi desenvolvido a partir do Voronandek. E eles começaram a criar as ligações peptídicas. O que seriam as ligações peptídicas? Seriam a criação de proteínas que, eventualmente, para quem é o estudo da biologia que a gente tem hoje, as ligações das proteínas geraram depois os coácitos, que depois se transformaram nas células. Mas isso tem uma evolução. Sim, tem uma evolução e a gente já vai explicar. Então, eles foram os responsáveis, por um modo muito simples, de trazer o início da criação, criando as primeiras proteínas, os primeiros aminoácidos e depois criando as primeiras células. Ou seja, a ordem dos Voronandek criaram as células. Pedro, o que seria essa ordem dos Voronandek? A ordem é um grupo de seres. Voronandek não é um ser, é uma consciência de diversos seres que compõem a criação. Eles seriam, como a gente poderia dizer, seres criadores das bases do universo, arquitetos do jeito mais puro do universo. Então, os Voronandek gerenciaram, a pedido do mestre Mika, a criação e o desenvolvimento das bases dos planetas. Então, geraram os aminoácidos, geraram os planetas, geraram a base. A partir disso, ficou determinado para os Lanonadek o desenvolvimento dos projetos biológicos, ou seja, o desenvolvimento de evoluir espécies e, dessa forma, acoplar em corpos físicos entre aspas, né? Então nós temos a matéria física, mas ela é uma parte da energia, mas seriam físicos, que nem o meu corpo, pegar a alma, o espírito, como forma de gerenciar aquele corpo físico. Então os Lanonadeks são os gerenciadores dos processos de evolução. Eles que acoplam matérias físicas, matérias biológicas, em corpos energéticos para experienciação. E não só em 3D, em 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, enfim, assim por diante. Inclusive, vale citar que as primeiras civilizações, as primeiras espécies aqui na Terra, não eram espécies de 3D. Eu já expliquei isso. O ser humano veio com uma energia e foi, entre aspas, caindo, entre aspas, né? Então, ele foi caindo as suas energias. Então, começou numa camada vibracional, numa dimensão muito mais leve. 9D, 10D, não importa, muito mais leve. Por quê? Porque um espírito não consegue ir diretamente na massa mais densa. Ele precisa ir passando. Então, o corpo foi se densificando. Não só pelo processo de evolução, mas também por escolhas humanas que o densificaram e foram diminuindo as dimensões. Então, os Lanonadek seriam os seres que arquetipam, desenvolvem os DNAs, RNAs e
criaram todo esse processo inicial da evolução. Já foi perguntado para o Atom, inclusive, o que eram os Lanonadex. E ele cita que foram seres também que não tiveram mais esperança na raça humana. Então, isso é verdade. Eles foram gerenciadores do processo de criação, de desenvolvimento, de evolução da maioria das espécies, mas eles não tiveram fé que a raça humana pudesse um dia voltar a ascender. Ela decaiu, se densificou e eles não tiveram fé que ela pudesse voltar a ascender. Então, eles entenderam que eles não existiria esperança, isso há muito tempo atrás, não foi esses dias atrás. Há muito tempo atrás, na época dos Anunnakis, inclusive. Então, eles entenderam que a raça da Terra não teria esperança. E aí entra a terceira ordem da criação. Então, uma desenvolveu as bases estruturais, que eles se desdobram. Outra desenvolveu a vida, acoplou a alma à vida, né? Então, criou-se essa vida consciencial da divindade, não só uma célula, mas uma vida consciencial. E existe a terceira ordem, que é a ordem de Melquisedeque. E o que seria essa ordem? Essa ordem faz a terceira função essencial para o universo, que é transportar, transmitir conhecimento e ancorar os processos de evolução das espécies que já estão no processo evolutivo. Então, a raça humana, quando começa o processo evolutivo, ela recebe auxílio da ordem Melquisedeque. Essa ordem é responsável por diversos processos. Ela é responsável por canalizar todos uma raça. Está no processo de evolução, se diz que é muito, dá para sentir muito sutilmente a vibração Melquisedeque, a energia Melquisedeque, porque ela está totalmente atuando aquilo ali. E quem que participa dessa ordem? Diversos seres, inclusive muitos que estão encarnados. A exemplo, então aqui tem a dimensão dos céus, aqui é o corpo, e aqui os seres que estão no aprendizado, né? Deixa eu só passar aqui para mostrar para vocês. A exemplo do Mestre Jesus. O Mestre Jesus, inclusive citado na Bíblia, é um ser que é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ou seja, seres enviados como forma de auxiliarem a evolução de várias espécies, não só humana. Então, a ordem de Melquisedeque seria a reunião de seres que atingiram um grau de evolução e se dispõem a auxiliar os seres humanos, não só da Terra, de todas as espécies são humanas, né? Arcturiano, todo mundo é humano, mas existem os seres humanos da Terra, né? Então, auxiliar os seres humanos da Terra. A exemplo, o nosso mestre Jesus. E a maioria dos mestres ascensionados da Fraternidade Branca também são da ordem de Melquisedeque. Olha que curioso. Muitos de vocês que estão assistindo podem ser da ordem de Melquisedeque, inclusive. São iniciados e não sabem, mas inconscientemente realizam o processo de auxílio, de evolução. E como que se faz parte? Muitas pessoas têm os processos de iniciações aqui na Terra, mas no meu coração eu digo para vocês, não existe iniciação que traga a carteirinha de participante da ordem de Melquisedeque. É merecimento. É querer auxiliar a humanidade e se doar para isso. Isso gera merecimento. É fazer as coisas por amor. É ser crístico. Isso é ser Melquisedeque. É quando as outras ordens abandonaram a Terra e mesmo assim acreditar na evolução de um planeta que muitas vezes toda a galáxia pode considerar que não tem jeito. Mas a energia Melquisedeque está lá, os seres estão lá para auxiliá-lo a evoluir. Olha a importância dessa ordem. Então, Mika, o criador do universo com a sua perfeição, entendeu que precisava de um lado mais racional, também espiritual, mas para o desenvolvimento das estruturas, mas entendeu que precisava de um lado que fosse solidário. E para quem não sabe, para Mika chegar no posto de Mika, ele precisa experienciar tudo, pois assim ele será um ser que comanda, gerencia o universo, mas que tem o entendimento de todo o universo, desde a célula até o status maior. Assim ele terá misericórdia, assim ele saberá ancorar as energias. Isso tudo é um carinho. Então, o Mika entendeu que
a ordem Melquisedeque era importante para edificar essa estrutura, para que os povos que estiverem perdidos poderem ter um guia, ter uma forma de se guiar, seguir ao Pai, porque ele sabia que esse universo era um universo com livre-arbítrio. Então, muitos seres teriam dificuldade de tomar as escolhas. Às vezes, por mais que, como eu disse, tu tem muito merecimento, se tu coloca o lixo para fora, se tua mãe não pede, às vezes tu precisa que tua mãe peça para tu colocar o lixo para fora e falar: bah, eu posso começar a botar o lixo para fora de agora em diante. Eu posso começar a me buscar de agora em diante. Às vezes eu preciso do estalo. E esse estalo é trazido à Terra e aos diversos planetas através da ordem de Melquisedeque. Tudo bem? Então, todo mundo entendeu a ordem de Melquisedeque? Podem botar aí no chat só para mim saber se vocês entenderam a ordem de Melquisedeque. Eu vou explicar mais, mas agora eu vou entrar na parte de quem é o ser Melquisedeque. Tudo bem? Então nós entendemos a ordem de Melquisedeque. Diversos seres fazem parte, diversos seres compõem essa ordem. Como o próprio Atom falou, os 49 corpos desdobrados de Mika se fazem presentes na Terra hoje. Então, hoje na Terra nós teríamos os 49 energias anciãs, e essas energias anciãs ancoram a conexão com Deus, ancoram o entendimento, ancoram a espiritualidade aqui na Terra. Porque eles são espíritos muito velhos, entre aspas, né? Muito velhos, desdobrados do Criador divino, que é Mika, nesse universo, que auxiliam a Terra a evoluir. Não só a Terra, né? E muitos deles, a gente não sabe, mas muitos deles podem ser mestres, talvez um ser desdobrado de Mika, com certeza, né? Nós temos Jesus, nós temos Mãe Maria. Então nós temos todos esses seres que estão na Terra auxiliando a Terra a evoluir. Olha que merecimento, nós temos a criação, as bases, os seres da criação na Terra, através também da ordem de Melquisedeque, que auxilia esses seres a evoluir no campo energético e no campo físico. Essa ordem, muitos pode surgir a dúvida, essa ordem existe no físico? Hoje não, no estágio atual não. Ela existe no mundo espiritual. Ela está no físico através dos seres, mas não existe uma associação, vocês não podem pagar mensalidade, não existe isso. Ela é uma ordem que está no campo espiritual, mas ela tem uma função sim muito importante, abrir minha água com gás, e ela também faz essa presença para a Terra, tudo bem? Pô, agora falei, falei bastante. Então, isso é muito importante, porque quando a gente começa a entender essa parte, a gente começa a entender que é muito mais complexo e, ao mesmo tempo, não é tão complexo assim. Deu para entender, né? Que nós temos 3 estruturas, que o divino trabalha de várias formas. Se até Mika, o criador desse universo, entendeu que precisava de outros auxiliadores para fazer as coisas acontecer, por que nós não iríamos precisar, né? Por que os mestres não iriam precisar? Por que o trabalho, o comando da luz não iria precisar? Precisa. Se até o criador desse universo precisou de auxílio para desenvolver a origem, a evolução das espécies, nosso trabalho precisa, a gente precisa divulgar. Entendeu? O trabalho de todo mundo que é terapeuta precisa do apoio da pessoa que dá a troca. Tudo precisa desse apoio. O universo funciona assim. Então, a gente começa a entender a noção do companheirismo também. Isso é muito importante. De que a espiritualidade não trabalha sozinha. E quando a gente começa a entender isso, a gente entende aquela frase de que não existe eu sou, só nós somos. Não existe eu sou sem nós. Eu sou porque vocês são. Então nós somos. Nós trabalhamos. Eu poderia estar falando 1000 palavras aqui. Se vocês não tivessem me ouvindo, me dando essa energia, contribuindo em escutar, em passar essa mensagem ia ser falada para as paredes. Talvez para o mundo espiritual, lógico, existem vários seres aqui também, né? Mas vocês entenderam a essência dessa mensagem? É muito importante a gente transmitir essa energia. Tudo bem? Então agora vamos falar um pouquinho de quem é o ser Melquisedeque. Como eu falei, existe um ser que está sentado no trono ali. Está ancorando essa energia toda. Está sentadinho no trono e falando, pessoal,
Vou ancorar a energia necessária para que as coisas aconteçam dentro da ordem do Melquisedeque. Melquisedeque, existem registros, os registros mais antigos é dele ter sido de fato um ser na Terra chamado Melquisedeque, que seria o rei de Salém. Salém, que no futuro se tornaria Jerusalém. Olha só. E ele é citado como um ser de muita pureza. Então tem essa imagem aqui, que é uma imagem emblemática, dele junto da Arca da Aliança, né? Então com várias decorações no peito, e seria essa a essência. Ele veio à Terra e ele é citado inclusive na Bíblia, onde Abraão se coloca de joelhos, dando dízimo perante Melquisedeque, entendendo que ele seria, entre aspas, superior a Abraão, ou seja, mais perto do pai. E Abraão só entendeu superior a ele Jesus. Então, Jesus também compõe essa parte, e é dito que Jesus participava da ordem de Melquisedeque. Então, Melquisedeque seria um ancorador espiritual que surgiu lá no passado, ancorando as suas energias principalmente para a vinda de Cristo, que seria a representação de Deus na Terra, lógico. Então, ele foi de fato um ser, ele foi de fato um rei e trouxe muita espiritualidade. Foi um ser que trouxe o lado crístico. E antes da sua passagem, na época de Cristo, ele teve uma passagem um pouco anterior, onde, num tempo, para quem não sabe, vou tentar resumir, né? Mas a raça humana teve uma queda na época da Atlântida, né? A gente caiu um pouquinho. Caiu, acontece, caímos. Caímos vibracionalmente, por causa de um conflito, certo? Dentro desse período, existiu 2 períodos muito marcantes. Um, em que os seres pararam de acreditar em Deus. E dessa forma, o mestre Sanat Kumara, isso mesmo, Sanat Kumara, desceu à Terra para ancorar a energia da crença em Deus, para ancorar a chama a chama trina, né, o entendimento da chama da pureza, porque nenhum ser habitante da Terra acreditava mais na divindade. E isso ia trazer uma época de trevas. Então ele se comprometeu em vir sozinho para a Terra para ancorar essa energia. Muito tempo depois, ou muito tempo antes, não se tem registros históricos, mas isso aconteceu em simultâneo, o mestre Melquisedeque desceu à Terra também. Vocês viram uma energia branca passou aqui atrás. O mestre Melquisedeque desceu à Terra também, porque não existia mais verdade. As pessoas elas estavam perdendo a verdade, elas só estavam mentindo. Então ele veio à Terra para ancorar a verdade na Terra. Pedro, pode ter acontecido em simultâneo? Muito provavelmente Sanat Kumara e Melquisedeque desceram juntamente para manter essa energia. Então eles fizeram um sacrifício enorme. Eles desceram na Terra, viveram na Terra, com a função de manter a verdade e a fé vivas. Olha a pureza disso. Daí nós começamos a entender por que ele é o regente dessa ordem, né? É um ser de muita luz. E, dentro do entendimento espiritual, o próprio Atom já falou isso, os seres da ordem de Melquisedeque são os seres que representam o sopro de Deus, que seria o Espírito Santo. E o que isso significa? O ancoramento da pureza. Quando um ser chega ao Cristo, ele tem que passar por todas as frequências. E quando ele chega lá, ele começa um processo de ancoramento do Espírito Santo, que seria a pureza. Porque tu passou por todas as frequências e se purificou. E com isso, tu tem toda essa energia. Então, a partir disso, Melquisedeque, com toda a sua pureza, todo o seu ancoramento, toda a espiritualidade, desceu à Terra para ancorar a verdade. E isso foi muito importante. Deixa eu só tirar o fone rapidinho, porque tô com uma dor muito forte no terceiro olho. Deixa eu respirar. Então, devido a isso, os processos energéticos espirituais acabaram sendo sustentados por Sanat Kumara e Melquisedeque, e eles sustentaram essa energia da Terra e eventualmente passaram os ensinamentos, né? Então, a ordem de Melquisedeque se baseia principalmente no ensinamento da verdade do coração, sentir o coração. Então, seres que têm essa mensagem de sinta no coração, vibre a verdade, entenda o amor, busque o seu Deus interno, normalmente são seres que podem estar dentro, serem membros da ordem de Melquisedeque. Isso é muito interessante da gente saber, porque isso traz para nós uma tranquilidade.
O ser que entende que o coração é o principal guia, ele também está se qualificando para ser parte disso, ser parte de uma evolução maior. Isso é muito importante. Então, essa é a energia de Melquisedeque no passado. Ele foi o ancorador da verdade e também o ancorador, guia também, do Mestre Cristo que veio à Terra. Dito isso, nós temos aqui o Cristo, né, um dos membros da ordem, e nós temos essa imagem que é emblemática, que é Abraão em joelhos perante o mestre Melquisedeque. Então, como forma de respeito ao ser que estava ancorado. A energia de Melquisedeque também é associada, como eu já falei, ao processo de evolução. Então, quando um povo, uma egrégora, aqui ó, essa imagem eu acho linda, porque lembra muito Cristo, mas lembra toda essa multicolor. Por que ele está multicolorido? Porque não existe um raio, ele é todos os raios. Os mestres são todos os raios, em essência, né? Então, a parte da evolução. Quando um povo está para evoluir, quando o povo precisa de energia para evoluir, quando o povo precisa de sustentação para evoluir, quem trabalha é a ordem de Melquisedeque. E um dos processos que acontece é a chamada união, não sei se tem bem o termo, mas quando aquele povo começa a emitir muita luz. Essa luz é absorvida pela essência do Melquisedeque e é transformada numa energia dourada, que favorece a conexão daqueles seres com a espiritualidade. Então, é como se, através do merecimento daqueles seres, ele oportunizasse mais evolução. Então, ele também é um regente que auxilia todas as egrégoras na evolução, juntamente com os membros da ordem de Melquisedeque. Então, faz esse trabalho constante. Ele está em constante purificação e expansão. Purificação e expansão. Tudo bem? Isso é uma energia muito forte, é uma energia muito, muito grande e é um mestre com muita, muita luz. Mas, assim como todos os mestres, é um mestre que passou pela Terra, teve suas vivências na Terra. Então, ele também teve seus testes, teve todo o seu processo de dificuldade e, mesmo assim, ascendeu. Teve a ascensão, teve o Cristo trabalhado. Ai, Pedro, mas ele é muito privilegiado. Todos nós nascemos com a mesma idade. A diferença é as nossas escolhas. Esse ser chegou onde chegou porque ele teve boas escolhas. E ele errou também. Mas ele entendeu o erro, transmutou. Ele participou de uma energia divina. Hoje, ele se doa totalmente em prol daqueles povos que não se entenderam ainda. Então, a evolução dele levou ele a entender que não existe só ele ascensionado. É o que muitos mestres, quando vêm, canalizam no próprio Davi, dizem: do que adianta eu ter um trono se eu não posso fazer nada por vocês? Porque não importa se eu ascensiono, se as pessoas ao meu redor continuam no sofrimento. Porque não existe eu, existe nós. Então são partes de mim que ainda sofrem. E quando eu auxilio alguém, e o maior indício disso é quando a gente, aqui na Terra mesmo, a gente auxilia alguém, a gente se sente bem. Porque a gente não está auxiliando o outro, a gente está auxiliando a nós mesmos. É como se uma partezinha nossa que estava em sofrimento se curou. Isso dá paz. É como se tivesse uma dorzinha no fígado, tu deu um remedinho ali natural, passou. Te dá paz. Te dá felicidade. Porque nós somos um grande corpo cósmico. E isso não é só com os nossos irmãos aqui na Terra. Por que os arcturianos, os pleiadianos, os sirianos, todos estão aqui na Terra? Porque Ashtar Sharon está na Terra. Porque nós somos uma partezinha que está ainda em sofrimento. Só que eles entenderam já que não existe eles, só existe nós. Então, enquanto nós estivermos em sofrimento, é como se uma parte da essência deles também não estivesse curada. Então, o trabalho constante dos mestres da espiritualidade para curar-nos é devido a isso. É por causa disso. É porque uma partezinha nossa, uma partezinha de Deus, precisa evoluir, precisa se entender, precisa amar. E essa partezinha é nossa egrégora na Terra. Então, por isso que tudo é aqui. Porque Deus é aqui. Deus é Gaia e Deus é todos nós. Então, enquanto nós ainda não estivermos na ascensão, é como se um chakra estivesse desalinhado. E por isso o trabalho constante de toda a espiritualidade em alinhá-lo.
E uma das egrégoras que trabalha nisso é a Ordem de Melquisedeque. Falando, não se preocupem, irmãos. Nós entendemos que é difícil, mas nós vamos auxiliá-los, porque nós temos fé. E a maior prova disso é que Deus veio à Terra através de Cristo, e através dos diversos seres, através de nós, Deus vem à Terra, e entendeu que não é fácil ascensionar na Terra. Não é simples. Aqui tem muitas provas, mas é necessário. E com muito amor, muita paz e muita paciência, acontece. E daí, como aqui, como eu já expliquei lá atrás, por que se gera muito merecimento na Terra? Porque tem as dificuldades. Então, quando eu trespasso as dificuldades, eu ganho muito merecimento. Então, esse trabalho constante e diário desses seres espirituais em sustentar a Terra é porque eles sabem que quando a Terra ascender, todo o universo também ascensiona. E daí, a evolução não é gigantesca, é infinita. Daí Deus não evolui pouco. Deus evolui muito, porque nós evoluímos muito. Porque estava difícil, mas nós evoluímos igual. Difícil não. Estava desafiador, mas nós evoluímos igual. Porque nós somos Deus. Vocês entenderam a importância desse momento? E muitas pessoas perguntam, por que eles estão na Terra e não fazem nada? Eles fazem o tempo todo. Mas eles têm um limite de intervenção. E esse limite é o limite necessário para que as coisas aconteçam dentro do plano divino, que é o quê? Nós precisamos escolher a luz porque nós escolhemos a luz. Nós não podemos simplesmente ser jogados, sabe? Nós temos que ter a escolha. E Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque, os Cristos, Buda, Jesus, o próprio Shiva, eles vieram à Terra com isso, pessoal. Se vocês se guiarem para a luz, vai ser só evolução. Isso é muito importante. E todos eles voltaram à Terra pelo mesmo motivo que todas as falanges espirituais estão sobre o planeta nesse momento. Porque nós precisamos ascensionar, evoluir. Isso é muito importante não só para o nosso planeta, não só para a nossa egrégora, não só para a nossa galáxia, não só para o nosso universo, para tudo, 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 tudo que existe, todo corpo cósmico se beneficiará, evoluirá. E nós também. Seremos só amor. Então, Melquisedeque atua nesse momento na Terra e em todos os processos que a Terra teve, absorvendo a luz e emanando luz, absorvendo a luz e emanando luz, através do raio branco, através do raio dourado, através de todas as energias, trazendo conhecimento para os seres que precisam, como o próprio Jesus também foi muito guiado, né? Então isso é muito importante. E muitos de vocês podem ser dessa ordem e estarem desacordados. Está na hora de acordar. Porque vocês vieram para cá por uma missão, auxiliar esses seres. Auxiliar-nos. Então, let's go! Tudo bem? E aqui uma imagem que é uma das mais emblemáticas, que é do mestre Melquisedeque, com o cubo metatrônico, que é muito, 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 muito forte. Então, o Melquisedeque trabalha, para quem não sabe, o Metatron, ele é o criador da luz externa, ou seja, ele é o criador de tudo que a gente cria através da nossa realidade. Então, tudo que é criado pelo ser humano através da concepção, foi o Metatron quem criou, em estágio atômico, molecular, né? E Melquisedeque, através de tudo que através de tudo que o Metatron cria, através de toda a verdade de cada um dos seres, ele trabalha para que os seres evoluam. Então, através da verdade de vocês, na realidade de vocês, que a gente, para quem acompanha o canal há mais tempo sabe, que a realidade é criada por cada um de nós, através da criação da verdade de vocês, Melquisedeque entra na realidade de vocês e auxilia cada um de vocês a ter o aprendizado correto de acordo com o que vocês precisam. Isso é trabalhar com o cubo metatrônico. É auxiliar a evolução para os seres, no momento correto dos seres. Então, eles trabalham com o cubo metatrônico direto aqui na Terra. E também, isso é um entendimento meu, tá? Uma canalização minha. Pedro, pode ser que mude, pode. Mas eu acredito que
A flor da vida é o estágio que nós estamos agora nesse corpo. E o cubo metatrônico seria uma geometria das células, certo? Uma geometria das células, de um outro estágio, do estágio em que nós nos tornaremos mais sutis, que os nossos corpos serão mais angelicais. E quando isso acontecer, as nossas células vibrarão simultaneamente, tanto na geometria da flor da vida, quanto no cubo metatrônico. Seria um novo estágio de vibração, que daí deixaria de ser vibração, né? Seria mais frequência. E é o fim da Matrix, entre aspas. Mas é um conceito um pouco mais complexo. Não que tudo não tenha sido um pouco complexo, mas... Então é basicamente isso. O Melquisedeque trabalha dentro de cada um de nós para auxiliar-nos. E não só ele, todos os seres da ordem de Melquisedeque trabalham nesse sentido. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Porque eu quero e eu sinto que cada um de nós aqui podemos ancorar essa energia para auxiliar o amor e a paz na Terra nesse momento, através da ordem de Melquisedeque. Então, se ficou alguma dúvida, vou responder agora. Peguem sua aguinha. Hoje foi uma aula mais cabeça, então fica aí para vocês reverem quando quiserem. E peguem sua aguinha que nós vamos fazer a canalização. E se tiver dúvida, digita no chat que eu estou vendo o chat. E gratidão a todos que estão aqui. Como eu disse no início, é uma satisfação muito grande ter todos vocês. Eu fico muito feliz que vocês estejam ouvindo, que vocês estejam ressoando, porque é muito importante esse momento na humanidade. Isso é muito, muito bom. Até fiquei meio sem voz. Ó, que é difícil. Então, podem perguntar, peguem sua água, vamos fazer a meditação em egrégora, né? E lembrando que eu tenho diversos vídeos dessa série explicando cada um dos mestres. Então, entra no canal, tem a playlist Entendendo a Espiritualidade, e ali tem vários mestres explicando toda a história, o que eles fazem. Pode ser muito bacana para vocês terem o entendimento da espiritualidade, tá bom? Gratidão. Gratidão, Lelinha! E gratidão a todas as pessoas que estão vendo. Hoje teve bastante gente. Normalmente porque são lives mais cabeça, assim, explicando, o pessoal acaba vendo menos ou vê depois. Então eu fico muito feliz que vocês estejam aqui. Porque eu senti muito forte de fazer e é uma satisfação muito grande ser um canal desses seres para explicar um pouquinho para vocês a espiritualidade e tirar um pouco da Matrix, né? Da Matrix não no sentido negativo, né? Mas sair um pouco do que a gente só conhece na Terra. Ah, Pedro, eu tive um conhecimento, um entendimento diferente. Tudo bem. Como eu disse, existem várias informações aqui que são ausentes. Então podem ser complementares. Então, se amanhã o Melquisedeque desce aqui em casa e fala, Pedro, tem que reexplicar uma parte e tal. Com muita tranquilidade, eu explico. Gratidão, Sônia, gratidão, Eliane, gratidão, Maria, gratidão, Odete. Amo muito vocês. Então, acredito que não houveram dúvidas, tá bom? Se ainda podem digitar, a gente vê no final. Então, vou pedir para que todo mundo se concentre. Vamos ancorar as energias de Melquisedeque no aqui e agora. Inspirem profundamente. Relaxem todo o corpo. Estejam preparados para receber as energias. Fechem os olhos. Vão ser energias bem fortes, pelo que eu estou sentindo. Então, depois deem relatos do que vocês sentirem, tá bom? Podem repetir mentalmente ou em voz alta o que eu vou falar. Ancoramos agora. Na presença do Divino nós somos. Na presença do Pai Maior. Da energia sagrada de Melquisedeque. Da ordem divina de Melquisedeque. Do amado Jesus Cristo. Amados mestres da fraternidade branca em luz. Amados seres da ordem de Melquisedeque. Amados reinos elementais. Agradecemos e pedimos para que a luz divina resplandeça no coração de cada um de nós, trazendo o desbloquear, trazendo o entendimento,
trazendo em nosso ser, no aqui e agora, a abertura de nossa missão de alma, para que, se estamos adormecidos daquilo que somos e daquilo que podemos, seja no aqui e agora nos oferecido a visão daquilo que devemos fazer, daquilo que somos, do nosso objetivo e da nossa participação em toda essa energia. Ancoramos agora as altas hóstias angelicais, os altos seres de luz divina, os amados mestres sagrados, o amado mestre Melquisedeque. Trazemos nesse momento a paz na terra, emanando luz para o centro da terra, ancorando a luz branca no centro da terra, para que toda a Gaia seja iluminada, para que a paz prevaleça, para que o amor se faça presente, para que a luz sagrada esteja aqui na terra. Ancoramos, acordamos e nos conectamos com todos os irmãos da ordem de Melquisedeque, para que coloquem a sua energia em prol do planeta, dentro do merecimento e lei divina. Emanamos também, através do nosso coração, amor para todos os reinos elementais, para toda a Gaia e para o nosso amado Mestre Sananda. Pedimos agora que tudo que pode, dentro da lei divina, ser revelado, atualizado e ancorado em cada um dos seres, assim seja, para a ampliação da rede magnética de luz na Terra. Digam bem alto: eu permito a minha atualização, eu permito a minha conexão, eu permito atuar como um Cristo em ação. Eu sou Cristo em ação, nós somos Cristo em ação, nós somos a luz de Deus na Terra. E permitimos que as altas energias de luz tragam as ferramentas necessárias para que realizemos o nosso propósito em amor e paz. Sintam no coração de cada um de vocês a presença dos diversos mestres e perceberão que a distância desses seres para convosco é inexistente. Todos somos um. Todos nos amparamos, principalmente aqueles que não acham que estão sendo amparados. Cristo está em todos nós, e todos nós, como Cristos, somos Sananda. Que a luz liberte o coração de todos os seres dessa terra. Que o amor se faça presente em minha vida. Gratidão. Todos bem? Ai, ai. Podem beber água. Abençoem aí com a energia que vocês desejam e possam beber. Podem beber. Alguma dúvida? Algum sentimento? Alguma experiência? Podem publicar aí no chat. Eu fico muito feliz de ler. Gratidão à presença de todos.
E fica o meu recado, tá? Dia 30/4, aqui no Comando da Luz, nós temos o curso dos canalizadores. Então, se vocês querem aprender a canalizar os mestres, os seres, fica o convite, acessem o telefone do Davi que está na descrição. Temos a escola, que nós temos diversos aprendizados sobre o Cristo interno, sobre essa parte crística, sobre essa parte de Sananda, né? Então, tudo que eu expliquei aqui é um pouquinho de como começar o caminho da espiritualidade. Então, se conectem lá, é muito importante aumentar essa egrégora. Compartilhem esse vídeo, tá? E compartilhem os outros vídeos dessa playlist que tem sobre diversos mestres. Garanto que vocês vão amar. Tem sobre Portia, tem sobre Serafis Bey, Quain, diversos mestres. Então, e eu pretendo fazer mais nas próximas semanas. Então, agradeço a todos, peço que todos se façam presentes, lógico. Eu fico muito feliz, gratidão a todos. Olha, a Linha disse que vieram espirros. Eu também espirrei no início da live. Eu bocejo sempre. Gratidão a todos. Gratidão, Marial. Ó, comecei. Parou. Que bom, fico muito feliz. Saibam quem vocês são. E se vocês não sabem, procurem entender a espiritualidade dentro de vocês. O momento para nós despertarmos que nós somos deuses é agora. E é muito mais importante do que vocês podem pensar. Muito mais. É muito maior do que o ser humano consegue compreender. Sejam luz, sejam paz. Ampliem esse trabalho. E não só esse. Todo o trabalho de amor, façam com amor. Eu amo muito cada um de vocês. Pergunta da Carla. Uma pergunta. Você pode falar do diretor divino um dia? Sim, um dia falarei do diretor divino. Gratidão a todos. Eu tenho algumas lives ainda que eu tô devendo. Tem que fazer live. Tem live do Saint Germain que eu não fiz, do diretor divino, né? Até do próprio Mestre Jesus. Mas tem da Mestranada, tem da Porte. Então pretendo sim. Gratidão a todos. Ó, vocês viram aqui de novo? Luz branca? Cara, não é possível que só eu esteja vendo, velho. Passou uma luz branca aqui. O meu webcam pega mais energia do que eu. Gratidão, meus seres lindos, meus príncipes, minhas mestras, meus mestres. Eu sou muito, muito, muito grato. Gratidão a tudo que vocês são, fazem. Vocês são muito importantes na minha vida. Hoje eu estou passando por um processo de transição dos meus ciclos. Eu costumo não falar de mim, mas eu vou falar. E senti que esse trabalho está aumentando cada vez mais, está fazendo cada vez mais diferença. Estamos agora com o podcast, estamos no TikTok, bastante gente lá. Fico muito feliz no Instagram. Nós estamos ampliando um trabalho. E como eu falei, o universo é um pouco mais complexo do que se tem aqui na Terra. O comando da luz também. O comando da luz tem uma importância muito grande no aqui e agora, pelo menos para mim. E vocês estarem compartilhando, divulgando, sendo luz na nossa vida é muito importante. Eu amo muito vocês. E cada um de vocês são mestres e mestras e me ensinam a cada dia. Através das lives, através dos comentários, através de vocês me chamando no privado. Vocês não sabem a felicidade que eu tenho de poder auxiliar quando vocês têm alguma dúvida. Quando tem algum curso e vocês pedem alguma coisinha. Eu sou extremamente grato e isso faz uma diferença muito grande na minha vida. O Comando a Luz faz. Sou extremamente grato ao Davi por toda a oportunidade que ele me deu. Eu me dedico bastante, eu sei disso, eu trabalho bastante aqui, mas eu sei que nada disso seria possível sem o apoio de vocês. Eu sou muito, muito feliz de ter cada um de vocês ao meu lado. A gente legenda vídeo em inglês, em italiano, faz as canalizações, faz as frequências que a gente fez, deu um trabalhinho. Então, mas é tudo porque a gente ama muito vocês. Cada um de vocês. Eu amo, o Davi ama, todos da egrégora amam, a Ellen, o Lucas. Vocês são muito importantes. Então, sintam-se amados, porque vocês são muito amados por nós. E, à medida do possível, gostaria muito de que esse projeto expandisse para que tudo isso se concretize cada vez mais. Se eu possa ver vocês pessoalmente, como aconteceu na palestra, né? Eu amo muito vocês. Então, gratidão.
e que a luz divina do Cristo interno abençoe cada um de vocês. Eu vos amo muito. Gratidão.